Olá, tudo bem? Eu sou a Cida Marçal e hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre a animação bíblica da pastoral, que é o livrinho de estudos 114 da CNBB. Eu convido você para pegar a sua Bíblia e ler comigo Atos dos Apóstolos. Enquanto você vai lá pegar a sua Bíblia, cante comigo. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 seguintes. Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, agora eu peço licença a você para eu poder compartilhar a minha tela. Só um minutinho. Eu peço um instantezinho para vocês que eu vou começar aqui. Só um instante. Aí, eu espero que vocês estejam vendo a minha telinha aqui. Então, quem fez esses slides foi o Denilson Mariano da Silva, de Belo Horizonte. Ele é da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblica Catequética da CNBB. E esse daqui é uma formação para agentes e interlocutores da animação bíblica popular. É uma capacitação, então, para multiplicadores da animação bíblica da pastoral, que aconteceu em julho de 2021. Estou repassando para vocês. Aí você deve estar pensando assim, mas catequética, né? Igual está aqui, eu não sou catequista, o que eu estou fazendo aqui, não é mesmo? Nós estamos vivenciando a iniciação à vida cristã, e esse convite, ele se estende para todos os movimentos e todas as pastorais, essa animação bíblica da pastoral. Então, ela se estende a todos os movimentos e a todas as pastorais. Então, o que nos diz as diretrizes gerais da ação evangelizadora 2019-2023 e o documento 109 da CNBB? Ele nos diz que evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Então, esse é o desafio, né? Pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. E aquilo que eu já havia dito, que começa pelo livro nosso de estudos, que é esse caderninho de estudos da CNBB 114. E aqui, então, o que é que ele propõe? De onde ele tira essas ideias, né? Nenhum documento é tirado assim do nada, né? Ele é baseado, ele é fundamentado em outros documentos. Então, aqui vai ser uma fundamentação de onde foi tirado as ideias, vamos dizer assim, para esse documento, tá bom? Então, ele foi da Conferência de Aparecida, 2007, passagem de uma pastoral bíblica para uma animação bíblica da pastoral, está no número 248, o Sínodo da Palavra, 2008, que é o Verbum Domini, 2010, Congresso Bíblico 2011 e várias iniciativas da CNBB por meio do Grevicat, isso aqui é Grupo de Reflexão Bíblica Catequética, tá bem? CNBB, documento 97, Discípulos e Servidores da Palavra, CNBB e DGAE 2019 a 2023, documento 109, o Pilar da Palavra, animação bíblica, retomada do documento 104 da CNBB. É o que nós vemos também a respeito da iniciação à vida cristã, que nós já estamos vivenciando nesse processo do Jubileu de Ouro da Diocese de Umuarama, nós estamos vivenciando tudo isso, todo esse processo de iniciação à vida cristã. Então, quais são as pistas para a animação bíblica da vida e da pastoral? Só um minutinho que meu computador pulou aqui. Pistas, né? Quais são as pistas, então, para a animação bíblica da pastoral? Pistas para a animação bíblica da vida e de toda a pastoral.
Então, quais são as pistas? A leitura bíblica ao iniciar cada encontro. É aquilo que eu já falei no vídeo anterior. Cada encontro, por mais simples que seja, uma leitura bíblica ao iniciar a cada encontro. A leitura orante da palavra de Deus, que nós vamos providenciar e proporcionar também momentos como estes, formação inclusive, né? Formação bíblica de ministros, formação catequética mais bíblica na linha da iniciação à vida cristã, o zelo especial pela homilia, a valorização do mês da Bíblia, que é em setembro, inclusive eu já convidei a vocês a participarem, né, de uma formação promovida pelo CEBI, né, que será no mês, agora final de agosto, né, no final de agosto, dia 29 e 30 de agosto, terá esse curso que vai trazer, então, o mês da Bíblia, o tema do mês da Bíblia, que é Carta aos Gálatas, né? Então, a valorização desse mês da Bíblia, que esse ano faz 50 anos, a valorização do domingo do mês da Bíblia, né? E os documentos da CNBB 114, número 128. Um projeto pastoral é como o caso da animação bíblica da pastoral, deve seguir os passos conhecidos de um projeto de trabalho. Nunca é demais lembrar das perguntas que um projeto deve responder. Por que fazer e o que fazer? Com quem fazer? Como fazer? Quando fazer e o que avaliar? Então, a partir do que me passaram, eu repasso a vocês. Então, por que fazer? Para animar a animação bíblica da pastoral. O que fazer? Isso que eu estou fazendo com vocês vai ser o mesmo que vocês vão fazer. Vão repassar e vão animar a pastoral. Com quem fazer? No meu caso, eu pego da província as novidades, passo para vocês, que são os agentes da diocese. Vocês, agentes da diocese, vão levar lá na base. Lá onde a gente trabalha, na base da nossa diocese, com todos os agentes de pastorais que vai ser feito. Catequese, Legião de Maria, apostolado de oração, renovação carismática, cursinho de cristandade, enfim, todos os movimentos, todas as pastorais, músicas, enfim, todos. Quando? Quando fazer? Sempre, né? E o que avaliar? Avaliar todo o processo, de modo que ele caminhe da melhor forma possível. Quem é o responsável pela animação bíblica da pastoral? Está no número 119, no número 119. Os interlocutores da animação bíblica da pastoral são sujeitos e não somente destinatários. Isso aqui é muito interessante, porque é o seguinte, quem são os interlocutores? São vocês que estão me vendo, sou eu que passo a novidade para vocês e vocês que vão passar os demais. Então, vocês são os sujeitos, né, que vão fazer com que isso aconteça aí na base, aí no seu movimento, aí na sua pastoral, né? Vai acontecer aí. Mas é interessante que eles fizeram um comparativo lá. É necessário ser sujeito. O sujeito é aquele que pratica ação, mas a gente não pode deixar de ser sujeito ativo e passar a ser um sujeito oculto, que ninguém encontra, não é mesmo? Então, que nosso fazer seja visto, não a nós sermos vistos, mas o nosso fazer, o como fazer, seja visto como um sujeito mesmo, um sujeito que esteja ali disposto a praticar a ação, né? De fazer com que essa animação bíblica da pastoral aconteça na base das nossas comunidades, movimentos pastorais. Então, todos os membros do povo de Deus são responsáveis pela animação bíblica da pastoral. Os leigos, enquanto presença da palavra de Deus em forma de fermento na massa, os consagrados, enquanto presença da palavra de Deus na vivência dos conselhos evangélicos, os ministros ordenados, enquanto presença da palavra de Deus no exercício da tríplice munus, de ensinar, santificar e liderar, está nos documentos da CNBB, documento de estudo 114, e os agentes mais efetivos, que está no documento 104, 111. Quem são os interlocutores, então? São semeadores da palavra, são semeadores da semente. Lembra da música? Põe a semente na terra, não será em vão. É isso aqui, são semeadores da palavra. Nunca será em vão semear a palavra, né? Jesus revela-se na força da palavra. Ele semeia por toda parte. Importa que a palavra chegue a todas as pessoas, aos ambientes, aos espaços, contextos mais distintos e distantes, às periferias humanas e existenciais. Esse é um apelo do Papa Francisco do Evangelii Gaudium. E a animação bíblica da pastoral inteira está em Verbum Domini 73. Neste sentido, o pilar da palavra deve possibilitar o encontro pessoal e comunitário com Cristo e com a sua proclamação no mundo. Não é simplesmente anunciar por anunciar, é anunciar para que a pessoa se encontre com a pessoa de Jesus Cristo e tenha uma verdadeira iniciação à vida cristã.
Então, os interlocutores da ABP, da Animação Bíblica da Pastoral, cultivam a mística da palavra em várias dimensões, né? Então, na dimensão pessoal, a palavra criadora, do Deus diz e acontece, é o Dabar, né? O Deus que manda e faz. E Deus disse, faça-se o céu e o céu se fez. E Deus disse, faça-se a terra, faça-se o mar, faça-se, né? A palavra criadora. Um fogo dentro de mim, como diz o profeta Jeremias, né? Um alimento forte, aquele que põe o Elias de pé. Lembra? Foi na nossa liturgia de há poucos dias atrás, que disse que ele caminhou mais 40 dias e 40 noites depois do sustento do alimento forte. Também é aquele que Ezequiel fala no seu próprio livro, né? Como esse rolo vai levar a mensagem, né? Ele é amargo no estômago, doce na boca, mas amargo no estômago, né? E também está em Lucas, né? Aqueles que pescaram a noite toda e nada pescaram, mas que responderam a Jesus, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Nós vamos lançar as redes. Dizem uma palavra e serem salvos, que foi a palavra do centurião em Mateus 8:8. Então, esse daqui é a dimensão pessoal do interlocutor da ABP. E a caminhada já feita, auge e arrefecimento, é momento da gente dar uma esparecida, uma refrescada, o que nós estamos fazendo, né? O Vaticano II, a Dei Verbo, de 1965, a Bíblia tornou-se parte integrante da vida litúrgico-sacramental do povo. É um marco, né, na nossa história, é o florescer, é a primavera, né, da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, foi sensível o avanço da presença da Bíblia nas mãos do povo, o auge das SEBs, a força viva dos círculos bíblicos e dos grupos de reflexão, organizações bíblicas de 1970 a 1980, o CEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos, o SAB, que é o Serviço de Animação Bíblica, Círculos Bíblicos Verbo, Mobon, FEBIC, FEBICAM, Grevicate. Então, o arrefecimento foi o êxodo rural e o inchaço das cidades. Inverno eclesial, o espírito individualista, a crise do compromisso comunitário. Isso tudo fez com que esfriasse um pouco todos esses movimentos, né? Então, foi uma questão meio complicada. E está sendo ainda mais agora também numa nova situação que nós vivemos. A situação da polis, né? A cidade que está cercada, né? Que as pessoas se cercam. Hoje, muitos condomínios, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sequer fazer uma reunião, né? Então, tudo isso acontecia no passado e acontece nos nossos dias atuais. Então, são experiências no mundo urbano pós-moderno, casinhas bíblicas na Colômbia, pastoral de gestão na França, na Bélgica, grupos de Jesus surgidos na Espanha, leitores e leitoras populares da Bíblia na África do Sul, encontro com a palavra que leva um encontro com Jesus, recupera o sentido da fé, a importância da comunidade, favorece a conversão e desperta as atitudes éticas de solidariedade humana, de defesa da vida e defesa do planeta. É aquela questão que a gente sempre deve lembrar, o que é estar bem com Deus? Estar bem com Deus é estar conosco, consigo mesmo, estar bem com o outro, estar bem com a natureza e com o próprio Deus. Não adianta eu falar que eu estou bem com Deus, eu estou bem eu e ele, só nós dois. Não, eu tenho que estar bem comigo, com o próximo, com a natureza e com Deus. Isso é estar bem com Deus em plenitude. Estar bem com Deus e com o próximo, com a natureza, né? Então, todas essas questões de leitura popular da Bíblia, eles nos levam a essas atitudes éticas, que são levar, então, a descarta atitudes éticas de solidariedade humana, defesa da vida humana e defesa do planeta. Cabe a cada um de nós que nos encontramos com Jesus Cristo, nós termos isso em mente, mudarmos o nosso modo de pensar. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Qual é, então, a dimensão comunitária disso tudo? São experiências inovadoras do contexto urbano. Leigos, mais Bíblia, mais pequenos grupos, espontâneos, com autonomia de leitura engajada, que é já o que a gente vivencia em nossas comunidades de base, em nossos grupos de reflexão, em nossos grupos de movimentos ou pastorais. São leigos? São leigos. Tem Bíblia? Tem Bíblia. São em pequenos grupos? São em pequenos grupos. São espontâneos? Sim. Com autonomia? Sim. Então, são leigos engajados. Então, é um lugar de mútua escuta e disputa de Deus. É onde Deus nos escuta e nós escutamos o que Ele tem a nos dizer.
Então, o leitor descobre-se sujeito com liberdade, maturidade e autonomia eclesial. Sujeito no sentido de praticar a ação, de levar a palavra. Isso é se tornar sujeito. Reanimar os grupos de reflexão e círculos bíblicos em todas as comunidades e paróquias. São caminho de unidade eclesial para efetiva animação bíblica da pastoral em rede. Fecundam a catequese, fecundam a liturgia, fecundam a cantoria, a ação da igreja, promovem compromisso cristão na sociedade, né? Isso nos diz o documento 105 da CNBB, que é Sal da Terra e Luz do Mundo. Então, quais são as pistas para nós que somos agentes e interlocutores da palavra de Deus? Nós precisamos, então, desenvolver essa mística pessoal da palavra de Deus, desenvolver uma mística da palavra, uma leitura pessoal, a lécio divina, o maior uso da palavra de Deus, usá-la mais, a catequese seja mais bíblica, na linha da iniciação à vida cristã. Isso em nossa diocese já é bem atuante, graças a Deus. Isso, na nossa diocese, nós podemos falar que caminha bem. Né? O zelo pela homilia, apostar efetivamente nos grupos de reflexão em círculos bíblicos, grupos de rua, grupos de vizinhos, grupos de condomínios. Fazer com que isso aconteça é difícil, sem dúvida é difícil, mas pela ação do Espírito Santo, e por nós sermos sujeitos, isso pode acontecer. Produção de textos e estudos bíblicos populares, formar agentes para dinamizarem a leitura popular da Bíblia, preparar leigos para interagirem nos sites e redes sociais da igreja, nessa perspectiva popular e em sintonia com a igreja. Então, tudo isso faz-nos animar, nos levar a se tornar mais animados nessa questão do levar a palavra de Deus e nos tornarmos, então, animadores, protagonistas, né, dessa animação bíblica da pastoral. E qual é a conclusão, então? No clima de maior sinodalidade, quer dizer, trabalho em conjunto com todas as pastorais e movimentos, comum dignidade de batizados, caminho para a animação bíblica da vida e da pastoral. Que os leigos sejam de verdade, sejam efetivamente os interlocutores privilegiados da animação bíblica. O gosto do evangelho leva os leigos a serem discípulos missionários, sujeitos na igreja e no mundo. Então, que percebam em nós o nosso ardor pela palavra de Deus, nossa espiritualidade pela palavra de Deus, e que nós possamos levar essa mesma espiritualidade e possamos fazer com que a outra pessoa também perceba e se anime e queira estar conosco nessa partilha da palavra de Deus. Tá bem? Eu agradeço a participação de todos. Como eu já disse, esse aqui foi os slides feitos pelo Denilson, e ele agradece também a participação nossa, da mesma forma que eu agradeço a sua participação. E aqui é uma palavra que está em Hebreus, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela separa a medula e as conjunturas. Se vocês puderem, leiam o texto lá em casa, tá? Que é muito bom, muito bom. A palavra de Deus, ela sempre anima o nosso espírito, anima a nossa alma e enche o nosso coração. Mas ela não pode ficar só aí, ela tem que partir para a prática, para a ação. Levar a boa nova a toda criatura. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.